contribuir e alguns depoimentos, se achar necessários, para colocar para a instituição que os institutos federais representam, que é a melhor forma que nós temos, e é incrível que a tenhamos, tá? De sair daquele processo que a inovação fica na região litorânea das grandes capitais e possamos levar para todo o país. Então, a ideia da CETEC, quando conversou com a Protec sobre esse projeto, era não é interiorizar, porque, na verdade, o Brasil é um continente, por essa condição, tudo aquilo que se reclama que falta nas capitais, os institutos federais têm. Tem laboratórios incríveis, tem docentes dedicados, tem técnicos do mais alto nível. Então, é com a Amprotec, eu posso falar isso em nome da Amprotec, se vê muito animada com este projeto, porque ele representa uma coisa que foi sempre um sonho, da gente sair dessa visão que inovação é feita em grandes centros e os talentos não escolhem local. Os talentos existem em todo o país. E quem está mais próximo de todo o país são os institutos federais. Então, essa é a minha abertura, sem dar muito discurso, senão eu não dou espaço para o Luiz apresentar o esforço, o trabalho que eles e a equipe, com a Érica e outras pessoas, fizeram para desenvolver um trabalho tão bonito como esse, pensando na região. Nós agradecemos, nobre Evaristo, um grande amigo que o Amazonas ganhou. Eu já estendo assim para o Amazonas, um mentor que a Amprotec disponibilizou para acompanhar nessa reta final. E, por fim, nos cabe, nobres amigos, aqui, como assim, exige uma formalidade, mas nos chamamos de amigos, porque realmente é um trabalho, vez a ser bem descontraído, com muita responsabilidade, mas a gente poder levar realmente o IFAM no lugar do qual ele está assim predestinado para estar, né? E já ocupando um espaço considerado nesse cenário nacional. Pois bem, mas eu vou aqui, eu acho que já está para todos, só para socializar a minha apresentação. Já está ok? Está normal, né? O projeto que foi desenvolvido, está como nome, Projeto de Desenvolvimento de Ambientes Promotores de Inovação e Empreendedorismo na Rede Federal. Porque nós entendemos que inovação não se dá sem empreendedorismo e hoje não dá para desassociar empreendedorismo da inovação. Acho que é um entendimento global e esse projeto procurou trabalhar bem essa ligação, né? essa amálgama entre inovação e empreendedorismo. Tudo partiu de um relatório que foi iniciado em 2020, onde a Amprotec realizou inicialmente com todos os IFs que o ideal era fazer o ideal. Partiu-se para fazer um levantamento de como é que os IFs estavam, porque uns estavam mais adiantados, outros e tal, a nível, mas como é que estava consolidado essas informações. E esse relatório tem um panorama nacional de como é que está sendo a maturidade dos ambientes de inovação, e o nosso foi respondido em 2020 pela ex-coordenadora, a professora Goretti. Então, esses elementos que foram avaliados foi infraestrutura organizacional para inovação, setores estratégicos, relacionamento com os egressos, sensibilização e prospecção, infraestrutura física para a inovação, desenvolvimento de empreendimentos e interação com o sistema local, aonde isso aqui nos levará ao quê? A identificar a maturidade para inovar do IFAM. Então, esse relatório nos trouxe esse cenário de como é que estava, naquele momento, se apropriando daquelas informações, e vamos partir para frente, vamos analisar esse cenário e o que vai ser potencializado ou o que vai ser reestruturado. Praticamente, então, esse foi o nosso elemento norteador. Então, nós tivemos aqui, como resultado geral, naquele diagnóstico preliminar, tá tudo bem para você? Professor. Oi. Ah, tá. Sua apresentação não estava aparecendo, agora já está ok. Era só isso. Ok, então tá bem.
Eu vou, bom, falei, depois está registrado aqui, mas basicamente, então, esse resultado nosso do IFAM, veja que naqueles itens que eu abordei que há pouco, que é a interação com o sistema local e assim por diante, até em relação com os egressos, indicadores e tal, nós tivemos em azul, é o resultado do IFAM. Em azul, tá para ver, e em laranja é a média nacional. Vejam que nossa fotografia, nós estamos bem na foto. Porque o indicador de maturidade, depois de processados os dados, chegou-se que o IFAM, de um score de 0 a 100, 100%, né? 0 a 100% como já atenderia, nós estamos numa média como 53%, 5,3% se for pensar de 0 a 10. Ao contrário que a média nacional é 4. Então, nós estamos acima da média, então o IFAM foi considerado como um ambiente que está acima da média, naquele diagnóstico inicial. Tá? Então, quando você fazer aquele diagnóstico todo, tem um relatório muito rico que depois vai ser socializado com a equipe. Bem, o ambiente que nós propusemos analisar desse quesito, que como já foi respondido pela incubadora, apesar de analisar o ambiente de inovação, onde podia se analisar isso, o NIT, o Núcleo de Inovação Tecnológica, a incubadora, ou qualquer outro projeto, qualquer outra ação, mas a atenção nossa foi dada para a IT, desde o objeto do resultado do ambiente de inovação, está muito mais atuante assim, em evidência até então pela Amprotec, e aqui está o objeto da IT. O objetivo dela, estimular e apoiar a formação e consolidação de micro e pequenas empresas inovadoras nos seus aspectos tecnológicos. Isso é o que está escrito. Então, através de programas estruturados que visem assegurar o seu fortalecimento e melhoria do seu desempenho e o seu crescimento. Então, espera que, uma vez a empresa participou do processo de incubação, nós tenhamos um êxito assegurado. Por quê? Ela tem uma história linda. Ela foi fundada em 13 de junho de 2003. Olha, 13 de junho, essa data é muito linda. Daqui a pouquinho nós estamos fazendo 19 anos. Só que eu já trouxe essa data, 19 anos. No histórico geral, a IT teve 27 empresas incubadas. Somente 11 empresas chegaram ao processo de graduação, graduaram. Graduaram é quando teve êxito em todo o processo de incubação e sai, atestada pela IT que você passou todos os passos com louvor e vai para o mercado graduado. E as outras ficaram pelo meio do caminho, ou se julgaram que já tinham condições, e nós não temos histórico de como é que estão essas empresas hoje que passaram, na sua totalidade. Poucos, temos algumas, que tem um instituto que hoje é um instituto parceiro dentro da própria Suframa, mas como é que estão as outras? Atualmente, então, a nossa fotografia do momento, nós temos 2 empresas incubadas, uma residente e uma não residente. E, então, nós vemos que alguma coisa está acontecendo. Então, nós com 3 incubadoras, que é a incubadora do centro, CMZL, Campus Manaus Centro, Campus Manaus Zona Leste e a incubadora de Presidente Figueiredo, que está formalizada, nós lidamos no site, temos 3 incubadoras, então precisamos estudar, analisar bem esse ambiente para nós chegarmos vamos ver se nós chegamos em fontes precisas de como trabalhar em prol de uma saída. Saída ou assim, ou então potencializar como está. Nesse período das 27 empresas incubadas, teve um faturamento, por acaso, o 27 pode ser quase místico aqui, mas teve aproximadamente 27 milhões de faturamento das empresas que passaram por esse processo após 2010. Porque 2010 foi o credenciamento da incubadora no CAPTA. Então, olha, a nossa incubadora tem o credenciamento no CAPTA. E foram mais 400 empregos diretos gerados. Mas o detalhe é que, se nós olharmos o processo de incubação, aqui está de 2004 a 2015, a 2020. Até 2015, nós vemos que ela sempre estava atuante, com números, atuante interna, com empresas incubadas. Mas 2015 para cá, nós passamos um vale ali, e de repente, em 2019, tivemos uma empresa, 2020 outra, mas uma dessas empresas aqui saiu e de repente, ou seja, porque as 2 que nós temos hoje, uma entrou nesse período e a outra já vem lá de 2015, que é o verdinho aqui com 4. Então, nós vemos que nós passamos um momento ali de desconstrução, mas, ou seja, não aconteceu o resultado que nós esperávamos. E entendemos, será que ela teve um resultado insatisfatório? Quais as causas possíveis disso?
E fizemos durante a capacitação, aí entramos já com a mão na massa, com a capacitação, começou inicialmente eu e Goretti, professor Luiz e a Goretti, depois Goretti não pôde dar continuidade, ficou eu e a Antônia. Antônia também, que é a nossa secretária da IT, também não pôde, por outras questões, entrou a professora Érica, para nós concluirmos essa atividade. E identificamos o quê? As possíveis causas. Isto que os nossos interlocutores nos deram essas informações, e nós entendemos que a gestão descentralizada, falta de consultores para atendimento das demandas, falta de recursos próprios para a sustentação econômica da IT, falta de recursos humanos para a operacionalização e burocracia excessiva e desconhecimento da IT pelo público interno. Do que a incubadora pode fazer e como ela pode construir esse cenário, isso para o público interno. Se nós olharmos, nós não temos história de durante as empresas que passaram, quantas eram do público interno, quantas eram do público externo. Não temos evidências desses dados, não localizamos. Se temos um problema, como resolver? Será que nós temos uma varinha de condão? Até gostaríamos, mas não dá para ser num passe de mágica. Identificamos algumas possíveis soluções, que era, em cima das dores, vamos pegar uma solução. Gestão participativa, um banco de especialistas, que esse banco de especialistas já tem alguma ação, nós vamos chamá-lo na frente, achamos interessante como sendo possíveis soluções, criar um banco de especialistas, captação de recursos para a sustentação econômica, através de investidores externos ou prestação de serviço, a alocação de servidores para dedicação exclusiva, para a gestão da incubadora, e um detalhe, os que ocupem função de gestor, entendemos que seria interessante ou necessário até que eles tivessem um vínculo, uma função gratificada. E a reestruturação operacional dos pré-requisitos de fluxos e processos e fortalecer a cultura de empreendedorismo no IFAM. Por quê? Nós sabemos a nossa missão, visão e valor, todas as minhas falas, eu sou categórico e enfático em dizer, um dos valores da IT é inovação e empreendedorismo. Então, em todas as minhas falas, sempre vai ter inovação e empreendedorismo. Eu acho que é a parte que me cabe. É o munus do ofício, né? Potencializar essas duas causas que não mais tocando por onde a gente passa por formação e vocação. O que nós podemos entender é que estava indo muito bem, de repente na última volta, essa cena aqui foi muito evidenciada na última Olimpíada, né? De repente a atleta vai e cai. Será que nós caímos? O que aconteceu? Tá, mas se cairmos, precisamos levantar e recomeçar. Então é dado a largada. Temos que começar a retomar. O quê? Estruturar o ambiente de inovação da IT, fortalecendo a IT, ou seja, voltando à gênese. Para isso, uma das prerrogativas básicas, já identificada em 2020, mesmo sem saber do relatório, é que já tinha um ponto que ser considerado, que já foi assim, por dentro, em vários pareceres da Procuradoria, que o regimento da IT precisava ser revisado. Vocês me ouvem? Vocês me ouvem? Eu escuto. Tá bem. Então, o regimento da IT precisava ser revisto, porque tinha alguns pontos, que isso aí é objeto para outra questão, mas esse regimento já aconteceu, fizemos, e agora eu tomei conhecimento que já foi aprovado de referendo pelo reitor, mas fomos defendido ele em novembro no CONCEP. Ou seja, ressignificar. Ressignificar é da seguinte estrutura que aprendemos nessa formação. É tratar a incubadora como se trata uma startup. Como nós formamos startup, nós não temos uma estrutura de uma startup. Então, temos que entender essa velocidade, a celeridade, ser disruptivo ou alavancar, mas nós temos que criar formas para tratar a incubadora como uma startup. Ou seja, o objetivo dos gestores da incubadora é utilizar estratégias, técnicas, ferramentas de uma startup para estruturação, validação e operacionalização dos processos e práticas do ambiente de inovação. Bem, então, primeira ação que nós entendemos, esse banco de consultores é fundamental, que é o banco de especialistas, que já chamamos isso no revisão do regimento da incubadora. Disseminação da cultura de comunidade acadêmica. Aí nós partimos para prospecção. Uma vez feito isso, vamos prospectar agora, porque nós temos uma estrutura para carregar. Então, fortalecer a pré-incubação e alguns chamam de hotel tecnológico. Mas o nosso mote seria iniciar, já que nós vamos iniciar mesmo, seria atenção para a pré-incubação. Analisamos a analogia do funil de inovação, onde nós teríamos a captação de negócios mesmo,
mas com um detalhe, trabalhando a acuracidade, porque o que nós esperamos é o que sai é o que entra, ou que tudo que entra sai, de alguma forma. Mas nós temos que ter controle sobre isso. Quer dizer, o resultado efetivo no processo de incubação. O que nós esperamos? Então, a pré-incubação tem que ser um ambiente a ser estruturado, por quê? Não quer dizer que toda startup tem que ser incubada. Ou se ela passou pela pré-incubação, se nós formos fazer uma analogia, todo bebê que nasce não precisa ir para a incubadora. Então, no caso, se ele for bem trabalhado aqui no processo que foi gestacionado, se podemos entender, na gestação, então ele pode sair, saiu do processo de pré-incubação, não, já estou estruturado, eu vou para o mercado. E ele entendeu a pegada, não precisa incubar, a menos que ele identificou a necessidade forte para que ele incube, porque nós temos uma limitação de espaço, não temos espaço para todo mundo, e não temos braço, nem perna, né, para abraçar todos. Então, potencializar a prospecção, captação e capacitação para os potenciais empreendedores, mentorear esse público atraído. Então, o que nós temos a proposta para o ambiente de inovação? Aqui nós vemos compromissos. E esses compromissos não seriam somente para o gestor da incubadora. Com respeito a todos, eu vejo aqui, não que nós não estejamos comprometidos, mas eu acho que nós precisamos evidenciar esta ação e não ficar, como nós queremos descentralizar, não estar numa pessoa, mas toda a estrutura, toda a instituição abraçar e respirar o empreendedorismo e inovação, somando esforços, não procurar nomes, não evidenciar nomes, mas sim a instituição. Porque quando nomes começam a ter lugar, ocupar lugar da instituição, a gente começa a perder algo. Então, o que nós precisávamos? Elaborar o processo sistêmico de pré-incubação na incubadora de empresas do IFAM. Nós poderíamos ter trabalhado em outra questão, como isso aqui é o que o IFAM identificou durante a capacitação por uma necessidade latente nossa. Muitos foram para trabalhar os ambientes makers, outros foram potencializar os núcleos de inovação tecnológica, o NIT. Mas no caso nós identificamos que nós precisávamos dar uma alavancada, o grupo entendeu que nós alavancarmos a incubadora de empresas. Então, precisamos priorizar a comunidade interna para a geração de empreendimentos. Trago aqui em evidência a minha última fala formal com o professor Venâncio, estou aqui com reverência e respeito a todos, mas dia 22 de dezembro de 2020 parece que ele estava delegando uma responsabilidade, e esse daqui eu não podia me furtar de dar uma atenção durante o tempo que eu estive à frente em potencializar ações para a comunidade interna. E criar um veículo eficaz de relacionamento com o público-alvo, onde nós temos, daqui a pouco eu falo um pouco mais, mas criar uma plataforma onde ela fosse interativa, onde tivesse uma contribuição e nós tivéssemos esse acompanhamento, já que nós vamos sempre ter uma estrutura que ela é enxuta, o Lean, né? Então, e estruturar o programa de capacitação e mentoria para empreendedores, ou seja, criar o banco de especialistas do IFAM e depois mapear esse banco de especialistas, uma vez já aprovado, então eu acredito que nos próximos dias já está saindo o edital para o banco de especialistas, onde a professora Márcia está à frente, por estar à frente da coordenação de empreendedorismo. E habilitar os empreendedores para a incubação, acompanhar a maturidade que nós vemos aqui interessante. Nós fomos avaliados na maturidade, no score de 0 a 100, mas de repente, como que nós podemos ter um trabalho onde não só avaliar aquela maturidade, mas criar vínculo para acompanhar essas empresas depois que forem para o mercado. Independente de estar na pré-incubação, na incubação ou as ideias que foram geradas. E isso culmina em elaborar um manual de pré-incubação e de incubação no IFAM. Eu vejo aqui o nosso reconhecimento. Faltam-me palavras para agradecer essa ação que teve frente à Amprotec, à CETEC, aqui representado pelo professor, pelo nosso mestre, mentor, Capitão My Capitão Evaristo, através dele externalizar o nosso agradecimento ao Bisotto, ao Suassuna, e por todo o apoio, incentivo, e toda a equipe que teve por trás disso, né? Poliana da CETEC, assim por diante, criou laços fortes, mas eles nos levaram a entender o quê? A necessidade de desconstruir para construir. Entendemos, claro, e não foi doloroso isso, pelo contrário, prazeroso. Então, a equipe Amprotec, a nossa equipe gestora que confiou essa missão, fica o nosso eterno agradecimento. Então, o que nós aprendemos? Recomeçar. Temos que recomeçar. Por quê? Desses desdobramentos dessa capacitação, tem um projeto de sinergia que está acontecendo, já em fim de janeiro, conversávamos com o Bisotto, que é da Fundação CERT, que também é Amprotec, sobre esse projeto de sinergia, onde logo na sequência trouxemos a professora Márcia para estar à frente dessa ação,
Então, um projeto de sinergia de incubadora, onde vai potencializar a bioeconomia. E tem a proposta muito ligada com... Os dois conversam a mesma linguagem, com o que foi capacitado. Então, a gente vê que é uma certeza de continuidade, assim como também o edital que nós fomos selecionados agora, de apoio à iniciativa de criação, estruturação e fortalecimento de ambientes e mecanismos de inovação da rede federal. E o que aprendemos? Nem sempre com os modelos prontos são os recomendáveis. Clientar, ou seja, atender sempre o requerimento dos clientes. Clientar os clientes internos e externos. Então, e ser fiel aos princípios que nos norteia, que é o CERN, que foi desenvolvido pela Amprotec e Sebrae. Proposta de valor desenvolvida ao longo da capacitação. É o ambiente de inovação do IFAM. Aluno e servidor do IFAM, não se preocupe, pré-incube. Haiti é o ambiente de empreendedorismo do IFAM, desde a pré-incubação até a graduação do seu negócio inovador e de impacto. Modele o seu negócio com o time de colaboradores, mentores, possuidores da especificidade necessária para o seu êxito. Muito obrigado pela atenção. E aqui assina eu e a professora Érica, que concluímos a capacitação e que agora terá os novos desdobramentos aí. E nesse momento, fico aqui à disposição, assim como os convidados, a fazer as colocações e esperamos alinhar, porque nós queremos apoio. É necessário que nós tenhamos evidência de alguma forma que, como não é um trabalho sozinho, e tem um trabalho em conjunto. Muito obrigado. Consegui olá. Me ouvem? Nobre Evaristo? Olá, Sim. Ouvindo. Oi. Excelente. Só que eu acho que o Conselho Superior lá caiu. Acho que o Tiago está transmitindo como conselho. Tá só a professora Francisca ainda está aí? Não. Não tá. Estamos só nós de Manaus, ó. Não tem ninguém. Caiu todos dois de Tabatinga. Tá para a professora Francisca. Que hora que caíram, será? Até onde eles viram, será? Não, agora no finalzinho, né? Tinha caído o Consup, aí entrou de novo, que eu acho que era o Thiago que estava como Consup. E agora no final sumiram os dois. Você quer fazer contato com a professora Francisca, ver se vocês vão entrar ainda? Deixa eu ver aqui. Rapidinho, professora Francisca. Aí o nosso mentor, nosso capitão, my captain, eu lembro, não esqueci do 15-15-30. Eu acho que estendi, não sei se deu o 15, mas deu 15, o corpo dos slides, né? Deram 15, a capa e o final deu 17, me parece, 17? Foram 17 slides. 17. Você foi cirúrgico, Luiz? Oi. Um cirurgião. Ô, meu querido Miguel. Miguel é nosso grande apoiador, nosso apoiador maior, viu, Miguel? Cremos assim no êxito desse trabalho que se inicia, que vai dando a continuidade agora, perante o edital que foi selecionado. Vamos ver se eles voltam, quem sabe tem as contribuições de lá, ou seja, para que ele possa ser direcionado a algumas ações também, né? Você sabe que eu estou contactando aqui o Thiago e a professora Francisca pelo WhatsApp. Pelo que eu entendi aí, deu um maior chabu aí, né? Nossa, caiu todo mundo. O problema de conexão aqui no estado é bravo. Você sabe, Luiz, que eu estava ouvindo a tua apresentação, que eu já até tinhas me disponibilizado parte, e eu estava comparando uma coisa, porque a primeira vez que eu tive no Haiti, é Haiti que você chama? Haiti, né? Haiti. Eu me lembro que eu perguntei para a Gorete que eu não estava entendendo que ele era aquele nome, eu queria explicação, né? Conhecer. Aí ela me explicou que era um termo indígena,
que representava um berço, um nascedouro. Tá? E eu me lembro que a gente conversava sobre uma coisa muito interessante que eu sinto na minha região. Nós não temos uma marca. O Rio Grande do Sul não tem marca. O Rio Grande do Sul pode ser chamado de latino-americano, sulista, pode. E vocês têm. Isso é uma coisa que a gente conversou quando eu fui fazer uma pré-avaliação da incubadora na época, eu acho que foi lá por 2014, por aí, né, ou 2013. Já pela Amprotec, vocês já participavam, até tinha vindo o Gonçalo, tinha vindo junto do Rio. Gonçalo. E a gente conversando, disse, pô, vocês têm uma marca mundialmente respeitada e reconhecida, chamada Amazônia. Tá? E é interessante, aquilo que nós estávamos até conversando naquele nosso bate-papo antes de começar, que a gente valoriza pouco aquilo que o mundo inteiro gostaria de ter. Então, tu imagina a potencialidade que pode se ter por um conjunto das incubadoras que vocês têm, com toda a capilaridade que vocês têm. Para transformar, não a incubadora, mas vocês terem um ecossistema de ecossistema com os diversos tipos de informação. Gente, ninguém me retorna aqui, ó. Então eu fico vendo assim... Eu até telefonei aqui a professora Francisca. Aqui em Manaus o sinal está super... Então eu te diria assim, se existe um ambiente nesse país para que se possa desenvolver N ideias inovadoras, porque tem produto, tem matéria-prima, tem gente, tem talento, tá? É aí. Opa, o conselho voltou. Perdoa, desculpe te incomodar. Não, cortá-lo. O conselho voltou. Tiago, você faz presente? Eu consegui voltar, Tiago. Nobre garantizado. Olha que nome feliz esse, né? Tiago Garantizado. E faz jus ao nome, tá, Evaristo? Esse é garantido e regarantido, por isso garantizado. Né? Com todo respeito, né? Não é brincadeira. Oi, Luiz, está ouvindo? Estou, professora Francisca. Até onde vocês nos ouviram? Até a parte do procedimento que seria adotado, você falou a respeito do regimento, do banco de consultores, né? E a partir daí caiu a petição. Querem que eu volte? Como você disse que estava encerrando, e eu quero saber agora o procedimento, como é que fica essa outra parte? Você vai estudar uma consideração? Como é que vai ser? Nesse momento, professora, era apresentar mais ou menos essa questão, esses dados pontuais, né? E, mediante isso, está aberto, eu acho que as contribuições da própria instituição, porque esse é um trabalho que segue. É um trabalho que segue, eu acho que é um momento tão oportuno desse de poder ouvir os gestores, ouvir as dores, né? E eu acho que é um momento ímpar de capitalizar. Não sei, claro, o Evaristo também deve ter algumas colocações, mas a gente gostaria de ouvi-los e entender um pouco se o que foi apresentado, se está em linha, se há algum esclarecimento a ser dado, se não ficou claro algum ponto. Então, fazer essa interação agora. Eu vou verificar quem é que quer se posicionar. Está sendo transmitido aí? Quer que compartilhe a tela? Colega,
Alguém tem algum comentário, alguma fala em relação? Ele ia justamente mostrar a proposta e colocar aí. Então, apresenta a tela da proposta, Luiz. Tá aí, tá aparecendo para vocês? Agora sim. Essa aí Isso. Essa daí. Apresenta a partir daí, dessa parte. Espera aí. Deixa eu fazer aqui. Então, vamos lá. Então, com essa proposta, eu falei aqui que a importância desse estar comprometido, né? Eu acho que tem até aquela, se for, podemos descontrair agora, é tipo a parceria do porco e a galinha, muito zoada dos ambientes hoje, né? Que é montar uma lanchonete. Então, a galinha entra lá, ou seja, e fala, eu entro com o ovo e o porco entra com o bacon. Então, mas e daí, pô? Então, acho que isso é muito usado, brincando, mas aqui exatamente é um momento onde todos nós abraçarmos a causa, o Instituto abraçar a causa. E não ser uma responsabilidade pontual, né? Mas que todos tenham, porque com certeza dores têm. E dores, de repente, por mais que não esteja atendendo, se nós aqui apresentamos uma dor que não atingiu o resultado, então passou a ser uma dor institucional. Como nós vamos resolver isso? Precisamos do apoio, do envolvimento, da sinergia, como já tem do outro lado lá. Então, esses compromissos seriam o quê? Primeiro, elaborar esse processo sistêmico de pré-incubação na incubadora de empresas do IFAM. Que nós pensamos, agora aqui nesse Figueiredo nunca incubou uma empresa. CMZL só tem uma empresa incubada durante o período. Então, o que nós esperamos? Temos que trair empresas. Então, não é só colocar empresas no processo. É, de repente, será que essa empresa que está nos procurando, ele tem necessidade evidenciada de incubar? Porque nós temos limitações. Nós temos limitações. No CMC tem seis espaços. No CMZL, idem. Em Figueiredo precisa ser estruturado o ambiente, apesar de estar constituída a incubadora. Não residente, abriu-se um edital para 5 empresas não residentes. Então, nós temos limitações para atender uma necessidade do público interno. Então, se nós trabalharmos numa pré-incubação, onde vai ter capacitação, então é um processo a ser elaborado, e com essa equipe, para construir essa equipe, a equipe que assim for designada, construir esse cenário. Então, priorizando a comunidade interna, porque, como falei aqui, não vou dizer que é um requerimento, é uma dor sistêmica a maioria das empresas que participam do processo de incubação não são do público interno. Então, o que nós entendemos? Será que nós podemos jogar a semente, cevar, cuidar desse público interno e fazer negócios com esse público interno? Levá-los a fazer negócio. Ou seja, precisamos também criar um veículo eficaz de relacionamento. Digo que esse veículo aqui, como nós vamos criar? O ideal é partir de algum que está pronto. Nesse edital que fomos selecionados agora, junto à Amprotec, está em fase de assinatura do termo de cooperação, do acordo, né? Do termo, do acordo. Então, ou seja, lá nós identificamos a necessidade de um software e já identificamos um fornecedor, não sei se ela vai ser escolhida pela comunidade, pelo IFES, né? O IFES que está premiando, mas é uma plataforma que vem de uma incubadora que desenvolveram a base com todas as dores e jogaram num software onde facilita e oportuniza. Então, esperamos, ou seja, teremos como adquirir esse software, adquirir a licença, né, anual desse software para atender ser esse veículo eficaz. Esperamos que o seja. Tem um edital para isso. E estruturar o programa de capacitação e mentoria, criar o banco de especialistas, que isso aqui colocamos o regimento da incubadora, haja visto que o seguinte, mas nós tivemos que fazer a revisão dele, foi um trabalho exaustivo, analisamos as vírgulas, porque tinha uma situação, acho que merece uma consideração, que o procurador falou, com vários pareceres dele, basta depois do dado momento ter uma reunião específica para isso, esperava ter feito essa defesa para que nós entendêssemos, era uma dor do momento, poderia ser resolvida assim, ou se tivesse toda a gestão tendo um entendimento, que a proposta que está no regimento, né? Mas o banco de especialistas já está no regimento, que é entendendo como uma necessidade para que nós possamos ter braços para apoiar as ações. Habilitar os empreendedores para incubação, acompanhar a maturidade e elaborar o manual, que isso achamos importantíssimo e necessário, manual de pré-incubação e de incubação. Então, já foi necessidades evidenciadas ao longo desse período para que nós pudéssemos, assim, construir esse cenário, né?
Aqui veio os agradecimentos. Daí eu parei para cá. Consegui atender nesse papo que já está no esclarecimento. Atendi, professora Francisca, certo? O público. Oi, me ouvem? Eu sim. Será que de lá, a professora Márcia sinaliza, eles estão conectados? Eu tô ok. Eu tô no voo cego, tô no céus de brigadeiro para mim, mas no voo cego com relação à Terra. Só tô vendo a minha tela aqui. Não, está aqui a tela Pró-Reitoria de Extensão. Só que tá aqui em Manaus. Conselho Superior está? Aí diz, caiu novamente. Uau. O Conselho Superior não Caiu novamente. Está muito instável a internet. Até aqui no Reitoria está instável. Mas eu acho que eles conseguiram ouvir essa parte final aí, Luiz. Eu tô gravando o áudio, tá? Da reunião. Perfeito. Estou gravando aqui pelo gravador de voz aqui do notebook. Tá, então eu não sei se nós podemos então partir para os fechamentos, que nós entendemos do público aqui que está interno. Antônia, que tem sido exaustiva também na participação da incubadora. Miguel, que é o responsável pela incubadora do centro, do Campus Manaus Centro. E nós podemos partir então para o fechamento e entendimento e depois ouvi-los em outro momento. O que vocês acham? Que já estamos com 1 hora aí do previsto. Dentro do previsto. Por Evaristo são 2 horas, né? Sim. Acho que sim, né? Assim, a apresentação foi feita, né? Para eles lá, acabou que ficou nesse code lá de Tabatinga, que sinal muito ruim. Aí não sei, o Evaristo ia fazer, pontuar também alguma coisa ou não? Não, necessariamente. Só está acompanhando. E esclarecer também. As orientações que precisavam, né? Nosso apoiador. Eu Sim, na eu verdade, tô. o meu maior objetivo, quando eu pedi até para o Luiz para ser convidado a participar, foi para exatamente enaltecer, no sentido de qual é a riqueza que o Instituto Federal, né, do IFAM, nesse caso, tem, até pela capilaridade que ele tem, com os recursos estruturados que tem, para que a população brasileira possa resolver até problemas locais, porque muitas vezes esse termo inovação dá um certo, esperando que todo mundo vai ser um Steve Jobs, não é nada disso. Nada. Quer dizer, na verdade, não é se apaixonar pela solução, na verdade, a gente buscar a solução da demanda e da necessidade. Isso que faz a inovação e empreendedorismo como tese. Isso é a famosa história, né, da cauda longa, que é uma série de pequenos problemas que vão se resolvendo e, de repente, a soma disso gera alguma coisa de maior. E que vocês têm, né, para mim, na minha opinião, e de muitos de nós, não de nós, de brasileiros também, o maior produto que vocês têm na mão, que é a biodiversidade da Amazônia. Sim. Tá? Vocês podem gerar o mundo inteiro, né? Hoje, não vou nem contar algumas histórias que já aconteceram comigo, de ver pesquisadores estrangeiros levando dentro do seu livro, no avião, né, folhas de produtos que eles não conheciam para fazer pesquisa no exterior, certo? E eram produtos, e eram folhas da Amazônia. Tá? Eu sou engenheiro, eu não entendo do assunto, mas entendia a dimensão como negócio. Então, veja. Evaristo, você sabe que nessa fala, você vê, nós tivemos vamos dizer assim, quase que, não vou dizer silêncio, mas um período de conivência até, que para aprovar o CIGEM, a plataforma do CIGEM, do patrimônio genético, né? Pô, quando lançou, passou um tempo onde você não conseguia registrar, para você fazer as declarações, as retiradas de produto. Então, há toda nós temos legislação, mas não tinha um sistema para apropriar. Então, a biopirataria é uma coisa que sempre, infelizmente, existe. E vão perdendo esse patrimônio genético.
Então, o que se espera hoje nós estamos com um acordo de cooperação com o INPI, fascinado Suframa, INPI e IFAM, graças a Deus, mais uma conquista nossa também, ou seja, de participar de um programa para fortalecer as indicações, as IGs, né? As indicações geográficas e mais ainda também, não vou dizer cair pela proteção de cultivares, porque daí ela já entra pelo Ministério da Agricultura, do MAPA, né? Mas eu acho que é uma sinergia com algumas ações que vai ter sendo construídos para contribuir para essa proteção e valorização realmente, e valoração dos nossos negócios. Então, acabou, está recém-iniciado, então foi assim, louvamos que foi mais uma conquista também, e temos o prazer de eu estar junto nesse grupo também, né? Então, de trabalhar aí, foi num momento muito nobre e estamos nesse conjunto. Veja que vocês têm duas situações, eu acho muito interessante. Eu acho que eles não vão mais conseguir retornar, pessoal. Não, tudo bem, só para mim fechar o que eu ia dizer, eu acho que vocês têm duas situações interessantes, porque essa história me foi contada e lamentavelmente eu não posso dizer a instituição onde foi desenvolvido. Sim. Numa incubadora, tá, alguém pensou na problemática indígena, tá, que o pessoal caçava, pescava, né, e perdia muita produção de peixe que não tinham de acomodar. Então eles levavam até o ponto de venda, o que conseguisse vender, eles compravam. Eu tenho que mudar aqui o único produto que era sal, para salgar o peixe. Olha. Tá? Então veja, dentro deste grupo, dessa incubadora, um grupo de jovens estudantes pensou em botar placa solar. Olha aí. E fizeram uma geladeira velha, tá, que era suficiente para aquela população, para que o excedente de peixe, que não fosse comercializado, pudesse voltar, ser congelado naquela geladeira velha, e com aquela geladeira velha eles tinham peixe para vender no dia seguinte e comprar mais sal, tá? E a comunidade se apropriou disso muito bem. Isso é um fato real. E aconteceu na região de vocês. Olha só. Tá? E isso surgiu de um grupo de jovens, dentro de uma incubadora. Quem é que ia imaginar, pensar, botar meia dúzia de placa solar, ia botar uma geladeira velha para fazer uma insolação, grau de insolação que tem, virar energia e poder, com isso, ter um material para fazer uma carência que aquela comunidade indígena tinha, que era preservar a produção de ontem para poder vendê-la hoje. Tá? Então, é uma situação simples, mas é de altíssima inovação. É verdade. Para aquela comunidade. Tá? Inovação então, local, né? O que eu quero encerrar dizendo, por favor, não se estimule que pensar que inovação são coisas maravilhosas. São também, independente do tamanho, porque essa provavelmente para aquela comunidade foi uma coisa mais do que maravilhosa. Sim. Tá? Então eu tenho esse exemplo, que é real, e quero deixar como uma mensagem, dizer assim, vocês têm todas as possibilidades dessa região. E eu torço muito, e a Amprotec também, para que essa capilarização gere ideias e ideias. E hoje, com os modelos online das coisas, a pessoa pode fazer pré-incubação estando onde estiver, porque ela consegue se comunicar com precariedade ou não, tá? E com isso ela poder desenvolver a sua expertise tecnológica e comercial até como uma pré-incubado ou incubado do Haiti, esteja onde estiver. Perfeito. Tá? Então, a modalidade Omnichannel. É verdade. Multicanal, multicanais. Vamos ser multicanais, receber propostas de todos os lados. Você sabe, você está, por exemplo, hoje de manhã,
Eu participei de uma banca de certificação de uma incubadora daqui do Tá interior do Rio falhando. Grande do Sul. E essa incubadora, hoje, por ser virtual, ela tem um incubado que é do Recife, 2 incubados de São Paulo, tá? Tem mais 3 incubados que são entre Florianópolis, tá? E pegando uma parte do Paraná, e tem mais uns 4 ou 5 da região. Na verdade, ela está meio 50-50 entre virtuais e residentes. Elas atendeu o espaço de Qual é a residência. incubadora? É da Unicinos? Não, essa é do interior do Rio Grande do Sul. Tá? A Unicinos é uma incubadora já de porte, de uma instituição enorme. Essa está quase na fronteira com a Argentina e Uruguai. Tá? Se vocês quiserem fazer contato para saber, chama-se Criatec, Queria até. e a gerente dessa incubadora chama-se Maria Odete Pagliarini. E aí ela vai contar um pouco das histórias. Qual é a cidade lá, por favor, Evaristo? Ijuí, Rio Grande do Sul. Injuí? Ijuí. Juí. Isso. Juí. Juí com J, né? Aham. Então, Já é lá na fronteira, né? exatamente. E eles estão fazendo, só para ver uma coisa interessante, um dos primeiros encontros latino-americanos naquela região está sendo feito lá. Olha aí. Quer dizer, eles podem fazer a internacionalização, não é precisar fazer a internacionalização com a Europa ou distante. Eles têm do lado. Vocês têm do lado para fazer a internacionalização. Sim, exatamente. Desde que vocês assim se manobrem e se disponham para isso. E podem ter certeza de uma coisa: pelo porte do Brasil, tá? Os nossos vizinhos todos estarão sempre abertos a querer participar. E como está, eu tive numa feira em Rondônia, que eu entrei no Instituto Federal em Rondônia, e tivemos numa feira e tava, você imagina, eu fiquei impressionado com o Peru. Tem um grupo de engenheiros peruanos, estava fazendo até especialização em São Paulo, mestrado em São Paulo, mas a necessidade deles, Evaristo, eu fiquei assim impressionado. Sabe qual que era a maior necessidade deles? Mecanizar a agricultura. Sim. Porque eles seriam somos grandes produtores de alho, altos produtores de alho, mas como é que eles iam ter? E era tudo cultura manual. Sim. Então, como que eles queriam mecanizar aquela estrutura? E o Brasil, você vê Piracicaba hoje, o Rio Grande do Sul. Então, são altos produtores, Santa Catarina, produtores de equipamentos agrícolas. Queridos, mas acho que a gente vai aqui, professora Márcia, professor Evaristo, você viu o seu tempo, já estamos 2 horas para você. Somos muito gratos. Eu até falei isso só para fechar, para aquela que está sendo gravado, pode ser que isso depois consiga ser passado a outros que não tiveram a oportunidade de assistir a apresentação. Perfeito, Evaristo. Muito oportuno. Sim. Essa é a tipo de reunião. Essa é a reunião que eu não sei como é que se fecha, como é que se acaba. A gente fica ligado aqui, Evaristo. Eu vou dizer para vocês que foi uma satisfação ver esse trabalho. Tá? Desde que eu vi quando começou, nós começamos a interagir. Tá? Eu acho que ele ficou num porte hoje ainda mais fortalecido. Tá? E eu agradeço o convite, continuo à disposição. Não só continuo, como vou continuar esperando que agora esse material possa ser colocado, chamar uma comunidade externa agora em junho, dentro daquilo que tu disseste. Olha, o pessoal nem sabe direito sobre o Haiti, então vamos apresentar isso, vamos ouvir a opinião deles. Perfeito. E olha, o que tem de empresas, grandes e pequenas, que estão precisando de apoio de instituição onde vocês estão, não é pouco. Tá? E muitas vezes uma empresa dessa, seja leiteira, seja o que for, ela praticamente segura a comunidade inteira. E ela não vai trazer especialista de São Paulo, que é muito caro. Ela pode desenvolver com vocês essas questões. Perfeito. Tá? Professora Márcia, então... Da minha parte, já falei demais.
Oh, muito bom lhe ouvir. Professora Márcia, então a senhora é a nossa assim, representante institucional nesse momento, então poderia fazer o fechamento para a gente consolidar. Me falou, era 10 para as 4 que ele estava tentando, mas já são 4h15. Tá? A gente precisa fazer um fechamento, né? Então, o professor Luiz, né, já cumpriu aí a missão de hoje. Essa apresentação ele vai passar para a pró-reitora, com certeza, né? E qualquer dúvida, a gente está aqui tudo junto. Ele está aqui em Manaus, ele continua no time, né? Então a gente vai dar continuidade a esse trabalho, né? O que ele apresentou aqui dos resultados aqui finais aqui da construção do banco de especialistas, nosso banco de consultores, isso está saindo, né? Essas ações aqui todas aqui a gente tem trabalhado, né, junto, tá? A sensibilização, a prospecção, através de seminários. Agora mesmo a gente estava reunido, eu, Miguel, com o Bisotto, né, numa outra atividade lá do Sinergia, que tem nos ajudado muito nessa reestruturação da incubadora, pensando realmente, né, com foco ali de uma startup, né, fazer funcionar, né, usando ali as técnicas do Lean Startup. Sim. Né? Então, isso aí tudo a gente está colocando em prática e com certeza a gente vai dinamizar novamente e voltar, né, a ter aí diversos projetos e empresas e startups. Tá, né? Professora Márcia, a gente agradece porque acho que é um trabalho que a gente, claro, enquanto estava passando o cajado nessa coisa de bastão, a gente procurou sensibilizar esses pontos e a gente vê que isso já abordamos esses pontos no regimento. Alguns falamos pontual das nossas aspirações e que entendíamos como uma necessidade e agradecemos para a senhora o teu profissionalismo está dando continuidade a isso. Então a gente fica muito feliz, é a certeza de que a nossa instituição seja reconhecida. Foi como eu falei lá, enquanto se trata inovação com nome de pessoas, foi até que você tem uma ideia, morreu Steve Jobs, daí acabou com a... Não, a inovação não estava nele, ele foi só o ícone. Então eu acho que é importante assim, deixar bem claro, trabalhar uma cultura de que inovação se faz com o time. Então, quando se deu mais importância ao time, então a gente vê que os resultados vão estar acontecendo mesmo. Muito obrigado, Miguel, grande parceiro, obrigado, nobre Evaristo, muito bom estar contigo. Luiz, parabéns pela apresentação, foi show. Tá? Obrigado. Eu acompanhei parte do seu trabalho e resumiu bem aí toda a preocupação, sintetizou bem os problemas, as dores, o diagnóstico que você fez, né, nessa busca aí de entender a Haiti, entender quais eram os gargalos que atravancavam todo o processo. Tá? O regimento interno era algo que poucos, né, percebiam como sendo um obstáculo enorme para o desenvolvimento. Então, eu acho que você, de uma forma brilhante, ajudou a tirar esses obstáculos. Tá? Parabéns. Muito obrigado, Miguel. Você é um grande parceiro, porque nessa jornada, desde a revisão do regimento, aqui enquanto incubadora, você foi um braço. E a gente fizemos uma equipe, onde o resultado vai ser colhido e não tem nomes, né? O nome é eu, você, Érica, Gilbert, é um time aí, e que essa contribuição seja o sucesso, que venha a ter o sucesso merecido da incubadora futuramente. Meu muito obrigado, de coração, Miguel, obrigado mais uma vez a todos aí. Tá bem? Quem está aqui? Deixa eu ver, eu tô com... Evaristo, e o convite... Só nós 4 já. Ah, tá legal. Que eu tô aqui sem cortina, que eu não deu tempo de levantar aqui para fechar a cortina, então eu tô com... Você vai provar a melhor cachaça do Brasil aqui no Amazonas. Pode deixar que a próxima certificação que vocês forem fazer do CERN, eu quero fazer presencial, aí faço questão, como avaliador, para depois a gente, entre as coisas, eu boto no relatório